Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Tamo junto. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Shodhanandana Vraja Janarajana. Shodhanandana Vraja Janarajana. Shodhanandana Vraja Janarajana. Yashodanandana Vraja Janarajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama, nós estamos no 8º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 5, intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje vamos ler o verso número 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho. Tatradrista Swarupaya Shruta Purvaya Vai Prabhu Stuti Adbruta Daivibhi Gibhistvavarhiti Drendyaha. Então a tradução palavra por palavra. Tatra, lá, na residência do Senhor conhecida como Shweta Dwipa. Adrista Swarupaya, a suprema personalidade de Deus, que não era visto nem mesmo pelo Senhor Brahma. Shruta Purvaya, mas acerca de quem se ficou sabendo através dos Vedas. Vai, na verdade, Prabhu, Senhor Brahma, Stutim, orações provenientes da literatura védica. A Bruta realizou Daivibhi, através das orações mencionadas na literatura védica, oferecidas por pessoas que seguem à risca os princípios védicos. Gibhi, através dessas vibrações sonoras ou canções. Tu, então, Avarhita Indriya, com a mente fixa sem desvios. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Lá em Shweta Dwipa, o Senhor Brahma ofereceu orações à Suprema Personalidade de Deus, muito embora jamais tivesse visto o Senhor Supremo. Pelo simples fato de que, através da literatura védica, ficara sabendo acerca da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Brahma, com a mente fixa, ofereceu ao Senhor orações que constavam na literatura védica e eram aprovadas por essa literatura. Significado. Afirma-se que, quando vão ver a Suprema Personalidade de Deus em Shweta Dwipa, Brahma e os outros semideuses não podem vê-lo diretamente, mas suas orações são ouvidas pelo Senhor e as providências necessárias são tomadas. Temos verificado isso em muitas ocasiões. A palavra Shruta Purvaya é significativa. Obtemos experiência vendo diretamente ou ouvindo. Se não é possível ver alguém diretamente, podemos ouvir a respeito dele ao consultarmos fontes fidedignas. Às vezes, as pessoas perguntam-nos se podemos mostrar-lhes Deus. Isso é ridículo. Não é necessário que alguém veja Deus para então poder aceitá-lo. Nossa percepção sensorial é sempre incompleta. Portanto, mesmo que vejamos Deus, talvez não sejamos capazes de compreendê-lo. Quando Krishna esteve na Terra, muitas e muitas pessoas viram-no, mas não conseguiram entender que ele era a Suprema Personalidade de Deus. Avajananti man mudha manusinta num ashritam. Muito embora vissem Krishna pessoalmente, os patifes e tolos não puderam compreender que ele era a Suprema Personalidade de Deus. Mesmo ao ver Deus pessoalmente, uma pessoa desafortunada não pode compreendê-lo. Portanto, para ouvirmos acerca de Deus, Krishna, temos que consultar a literatura védica e as pessoas que compreendem a autêntica versão védica. Muito embora não tivesse visto anteriormente a Suprema Personalidade de Deus, Brahma tinha plena confiança de que o Senhor estava ali em Shweta Dwipa.
Assim aproveitou-se da oportunidade para ir até lá e oferecer orações ao Senhor. Essas orações não eram orações comuns ou inventadas. As orações devem ser aprovadas pela literatura védica, como indicam neste verso as palavras Daivibhi Gibhi. Em nosso movimento da consciência de Krishna, não aceitamos nenhuma canção que não tenha sido aprovada ou cantada por devotos genuínos. Não permitimos que trilhas sonoras sejam cantadas no templo. Em geral, cantamos duas canções. Uma é Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadhar Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda. Isto é autorizado. Ela é sempre mencionada no Chaitanya Charitamrita e é aceita pelos acharyas. A outra é, evidentemente, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos também cantar as canções de Narottama Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur e Lochan Das Thakur, mas estas duas canções, Shri Krishna Chaitanya e o Mahamantra Hare Krishna, são suficientes para satisfazer a suprema personalidade de Deus, embora não possamos vê-lo. Ver o Senhor não é tão importante como apreciá-lo apoiando-nos na literatura fidedigna ou nas afirmações autênticas proferidas por pessoas conceituadas. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Gyanat Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamini Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, continuando aqui o desenvolvimento, né, da história, os semideuses que estavam muito empobrecidos devido a Indra ter sido amaldiçoado. Vocês lembram a maldição? Por causa da guirlanda. Do Vasa Muni amaldiçoou Indra. Indra estava passeando em seu elefante e se encontrou com Durvasa Muni. Durvasa Muni é um sábio muito conhecido, um brahmana muito austero, e ele estava com a guirlanda. Então, quando viu Indra, desejou assim, agraciar Indra, né? Então doou sua guirlanda. A Indra pegou a guirlanda assim e colocou na tromba do elefante, sem muita, né? Porque Durvasa Muni estava considerando que estava ali presenteando Indra, né? Imagine a gente receber um presente, sim, e pega, tudo bem, obrigado. Coloca aqui. Quer dizer, você não está dando nenhuma, assim, mostrando com o seu comportamento, assim, que está apreciando essa atitude, né? Então o elefante colocou a guirlanda no chão, pisou, então Durvasa ficou magoado, ficou chateado, irado, e amaldiçoou Indra. Ele ficar pobre, né? Porque ele via que aquilo tudo era arrogância de Indra, vaidade. E Prabhupada comenta, né, que a gente às vezes fica vaidoso, né? Quando é rico, assim, fica... Acho que não é o nosso caso. O seu Vishala, porque o Vishala vem de uma brincadeira. A cara dele. Então, às vezes, a gente fica, né? Não é bem o nosso caso, mas mesmo pobre fica orgulhoso. Eu não sei com o quê, mas isso é a nossa estupidez, né? Não tenho dinheiro, mas sou o cara, né?
Assim, de frente, é o cúmulo da estupidez. Meu cabelo, drag, né? Assim Então, não tem ninguém como um cabelo como eu tenho, né? Então, assim, sempre, ou a minha tatuagem é diferente, sempre a gente tem um motivo para se orgulhar, né, de alguma coisa. E se sentir superior aos outros, né? Porque esse foi o caso do Indra. Ele desdenhou o presente do Vasamuni, como se estivesse muito acima de tudo. E aí, os semideuses se aproximaram do Senhor Brahma, porque sempre acontece assim, né? O Senhor Brahma administra a sua criação secundária, né? E então todos os semideuses foram lá, então o Senhor Brahma falou, vamos nos render à pessoa suprema, vamos procurar o Senhor Vishnu. E a mesma coisa aconteceu, né, com Bhumi, quando Bhumi estava, que é a deidade que predomina a Terra, ela estava muito angustiada com assim, a permanência no planeta Terra de tantos asuras, tantas pessoas demoníacas. Então ela estava muito angustiada com tudo isso. Então ela pediu ajuda ao Senhor Brahma para resolver. Então o que é que o Senhor Brahma fez? Junto com ela, o Senhor Shiva, alguns semideuses foram até a residência do Senhor Vishnu, que fica numa ilha chamada Shweta-dvipa, né? E essa ilha é cercada por um oceano de leite. Então, como eu já disse a vocês, né, isso é uma dimensão sutil. Tá? Então, só que aqui se descreve, né, como também nesse incidente em que Bhumi foi junto com Brahma, eles não vão até a ilha de Shweta-dvipa, eles ficam às margens, né, do oceano de leite, e ali o Senhor Brahma, né, ele entra num estado de meditação, né, aconteceu isso, né, e ali ele ouviu a pessoa suprema dentro do coração, né. Então isso acontece, né. E isso acontece também com o devoto. Krishna está sempre falando com a gente. O Paramatma sempre está falando com a gente. O ponto é que nós estamos tão assim, surdos para a pessoa suprema, em virtude de estarmos tão atentos às coisas que estão acontecendo fora, que nós não percebemos. Por isso, a meditação. Né? A meditação é um momento em que a gente se abstrai de todo esse barulho externo, na forma de tantas coisas. Né? Então, a gente sente, às vezes, muita dificuldade na hora da japa, principalmente, que é o momento de meditação, que a mente não permite, que a mente não nos deixa em paz, né? Para, assim, termos essa conexão com a pessoa suprema. Então o Senhor Brahma chega e entra num estado de meditação. Ele oferece várias orações. Purusha Shukta, né? É isso mesmo, Tiago? Você aprendeu Purusha Shukta? Aprendi. Então, mas o que é que a gente canta? Hare Krishna, Hare Krishna. Isso é o nosso mantra de conexão. E esse mantra, ele ainda é mais poderoso do que o Purusha Shukta. Prabhupada aqui não fala do Purusha Shukta. Prabhupada fala de cantarmos Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, e cantarmos Hare Krishna. E esse mantra é tão poderoso que nos leva à região mais elevada de toda a existência, que é Vrindavana. Esse mantra é a essência de Vrindavana. Está ali Krishna, está ali Srimati Radharani, que é a essência de tudo. A essência de tudo são essas duas personalidades, que na verdade é uma só. É um mesmo ser
em duas formas, né? Assim que Krishnadas Kaviraj ele fala no Chaitanya Charitamrita. Né? É um mesmo ser, uma mesma existência manifesta em duas formas. Então a gente tem aqui a Shakti e aqui a gente tem o Shaktiman. A gente tem Krishna como sendo o Purusha, como sendo o Shaktiman, aquele que possui toda a Shakti. E aí a gente tem Radharani, que é a personificação, né, ou a fonte de todas as Shaktis. A partir dela, todas as Shaktis se manifestam. Todas as Shaktis de Krishna se manifestam. Então ela é o poder. E Krishna é o detentor do poder. Então ela é quem tem o poder de fazer as coisas. Mas Krishna possui, porque Krishna é o Todo-Poderoso, porque ele é quem tem o poder. Então essas duas personalidades, a partir deles manifestam todas as coisas. Então Radharani é responsável pelo prazer de Krishna. Mas Radharani é Krishna. Então por isso que Krishna é autossatisfeito. Porque ele tem em sua própria existência toda, vamos dizer assim, uma estrutura que está sempre dando prazer para ele. E a gente pode participar disso. Mas como é que a gente vai participar disso se a gente está preocupado com o nosso prazer? Aí não faz parte. Aí não pode. Quer fazer parte do grupo dos devotos de Krishna? Fazer parte do grupo dos devotos de Krishna tem que estar, a principal qualificação é o desejo de agradar Krishna. Porque nós existimos para expandir o prazer de Krishna. Por isso que a luxúria é tão condenada. Quando a gente fala da luxúria, a gente está falando o desejo, né, de desfrutar. Não é simples? Tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. Para a gente se qualificar, e muitas pessoas falam Radharani, 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 que jeito. São a golpe. Ou mesmo um vaqueirinho. Porque Balarama também se manifesta, é uma manifestação de Krishna para servir a Krishna. Balarama está sempre organizando tudo para o prazer de Krishna. Todas as parafernálias que a gente que se manifestam por meio de Balarama. Mesmo Vrindavana se manifesta pelo poder de Balarama. Esse mundo se manifesta pelo poder de Balarama. Tudo é assim, criado por meio de Balarama. Então, mas o que é que Balarama está fazendo? Quer ser um vaqueirinho? Primeira coisa tem que estar interessado e tem que ter como único desejo dar prazer a Krishna. Krishna é o centro de tudo. Não existe espaço para luxúria. Não existe espaço para egoísmo, para individualismo. Não existe espaço para isso. Quem quer adentrar essas regiões puras tem que ter um coração puro, porque senão não entra. E pureza significa que eu apenas desejo servir a Krishna. Eu quero dar prazer a Krishna. Então a gente tem que aprender isso. Aprender a viver para dar prazer. E esquecer essa coisa de que eu sou o centro e que tudo que me cerca existe para dar prazer aos meus sentidos. Então, esse mantra Hare Krishna, ele tem essa essência. A gente está invocando Srimati Radharani. Hare! É o vocativo de Hara. Por quê? Porque ela é a personalidade que organiza tudo para o prazer de Krishna. Então, quando a gente se aproxima dela, a gente está se aproximando, pedindo. É como a gente pede também a Tulasi, né? A gente pede a Tulasi, que é uma
uma associada muito íntima de Srimati Radharani, a gente pede a ela, por favor, me dê a gente fala assim, a tradução, me dê o privilégio, né, do serviço devocional, mas na verdade, literalmente, me dê a qualificação, né? Como é que a gente canta? Em Nivedanadara Sakhira Nugata Koro, Seva Adhikara. Adhikara significa qualificação. A qualificação para Seva. A qualificação, Seva Adhikara Dia Koro Nija. Me dê a qualificação para que eu possa lhe servir, Vrinda. Em resumo, é isso. A gente está pedindo as qualificações. E qual é a qualificação para servir? O desejo de agradar, principalmente. Porque se a gente tem o desejo de agradar, a gente vai aprender tudo. A gente vai aprender tudo o que for necessário para agradar. Não é? Então, eu quero agradar fazendo um docinho para Krishna, então eu vou aprender. Então, quando a gente... Essa é a principal qualificação, o desejo de agradar. Porque o resto a gente aprende. Porque quando a gente quer agradar, a gente vai se esforçar para aprender tudo. Então a gente fala. Então também, quando a gente está cantando, a gente está pedindo para que ela nos dê essa misericórdia de aprendermos com ela, que é o exemplo perfeito de como amar Krishna, de como ser uma alma apta a viver nessa dimensão espiritual. Então esse é o mantra Hare Krishna. Porém, Brahma, ele canta o Purusha Shukta para agradar ao Senhor Vishnu. E aqui está explicando que esses semideuses, eles não veem diretamente o Senhor Vishnu. Eles entram num processo de meditação. Por quê? Porque associar-se diretamente com o Senhor Vishnu não é para qualquer pessoa. Mesmo para os semideuses. A gente sabe que os semideuses ainda têm, apesar de serem devotos muito elevados, eles ainda têm desejos materiais. Então, então aqui Prabhupada está explicando, o próprio verso está descrevendo que eles ficaram distantes. Então, Prabhupada explica muitas vezes, né? Tem significado que Prabhupada, no Bhagavad Gita, aquele famoso verso onde Krishna responde a Arjuna sobre uma pessoa que transcendeu os modos da natureza material. Não é Brahma Bhuta, não é? Como é que é esse verso? Quem lembra? Sagunam Samati Chaitam Brahma Bhuya Yakalpate. Mas aí, para o significado, ele explica que a gente tem que ter a mesma natureza de Krishna para poder estar associado com Krishna diretamente. Como Krishna também fala na Bhagavad Gita, quando Arjuna pergunta como é que a gente pode, quando é que um yogi pode estar com ele após a morte. Krishna fala, quando uma pessoa pensa nele na hora da morte, né? Então essa pessoa está situada no mesmo bhava, na mesma natureza de Krishna. Mesma natureza. Natureza transcendental, natureza espiritual. Significa uma alma pura. E uma alma pura significa que não tem mais nenhum vestígio de conceitos materiais, de ideias materiais, de desejos materiais, consequentemente. Uma pessoa que não se identifica mais absolutamente com esse corpo material. Ele está identificado unicamente com o seu eu espiritual, sua identidade espiritual. E internamente ela está ocupada no serviço a Krishna. E está nesse mundo porque ainda tem um corpo material, tem que fazer alguma coisa nesse mundo. Mas não tem mais
vínculos, não tem mais desejos, não tem mais esperanças dentro desse mundo material. Esperanças de ser feliz nesse mundo, conseguindo alguma coisa material. Não. Então a mesma natureza de Krishna, de pureza. Vishuddha Sattva. Bondade pura. Então, por isso que Prabhupada explica que é esse o processo. A gente tem que sair da ignorância, paixão, depois se situa na bondade, depois purifica a bondade dos vestígios de paixão e de ignorância. E aí, bondade pura. Chama Vishuddha Sattva. Então, por isso que a prática espiritual, ela exige, né, uma postura constante na nossa vida. Não é só no Mangalático, no momento da Canta Japa. Se situar no modo da bondade, isso significa uma vida no modo da bondade. Então, minha casa, minha roupa, meus relacionamentos, minhas músicas, meus livros, tudo é a vida. Pelo menos se situar no modo da bondade. Pelo menos. E depois tentar purificar o modo da bondade. Como que a gente purifica o modo da bondade? Oferecendo tudo que a gente está envolvido a Krishna. É assim que a gente purifica o modo da bondade. Então, agindo em serviço devocional, ocupando tudo no serviço a Krishna. Aí a gente purifica resquícios de paixão e de ignorância. Então, primeiro se situa no modo da bondade. E depois, quando eu digo assim primeiro, obviamente a gente está cantando Hare Krishna, fazendo todas as coisas, mas a gente precisa organizar a nossa vida, não é só cantar japa, que é muito bom, obviamente, e para o programa espiritual é a vida, a vida. E aí a gente vai começando a oferecer, né? Então, a japa, ela nos aproxima de Krishna. A japa, ela proporciona para a gente impressões, né, de contato com Krishna. Então, torna Krishna cada vez mais vivo. Porque a gente pode falar Krishna, 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 mas o quanto essa pessoa faz parte mesmo da minha vida. Assim como minha filhinha faz parte. Ela não fazia parte. Mas em dado momento, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, alguém chegou na minha vida e tomou. Não é, Prabhu? Dá dica? Alguém chega e toma, faz parte da minha vida. Essa pessoa faz parte significativa da minha vida. Será que Krishna faz parte, né, de uma forma significativa da minha vida? Ele é capaz de me mover de forma a eu me sacrificar para agradá-lo? Ou é só uma miragem, só uma coisa assim muito distante? Né? Então o mantra, né, que é esse processo de conexão, o serviço devocional feito adequadamente, é conexão. É trazer a presença dessa pessoa, de forma que essa pessoa ela começa a fazer parte efetivamente da minha vida. Significativamente. Essa pessoa me move a comprar um presente, me move a entrar na cozinha para cozinhar, me move a fazer tantas coisas. Assim como esses seres que aparecem na vida da gente nos movem a fazer muitas coisas. Não é? E a gente passa a vida inteira sacrificando por essas pessoas. Que são, no final das contas, almas como a gente que entra dentro de corpos materiais. Mas elas tomam
a vida da gente. Né? Então, todo o processo da consciência de Krishna é tomar consciência de Krishna. Esse é o processo. Né? E as práticas, elas têm esse objetivo, dessa conexão. Então, Krishna vai começando a fazer parte da vida da gente e começa a mover nosso coração, começa a mover nossas atitudes, nossos comportamentos e tudo. É tudo uma coisa que vai acontecendo, né? Mas se eu não tenho uma postura adequada na minha vida, se a minha prática deixa a desejar, isso não vai acontecer. E se acontecer muito, essa presença de Krishna vai ser muito, assim, insignificante. Não vai ser capaz de mover a gente. Mesmo os primeiros passos que a gente dá em nossa vida, ainda é muito motivada por nossos interesses, porque a gente está sofrendo. Então, mesmo ainda o que nos move nem é Krishna. O que nos move é o sofrimento. Querer parar o sofrimento, não é? Não é Krishna ainda. Porque Krishna quase não está presente. A gente se aproxima porque é a pessoa suprema, ele que pode solucionar os problemas, os meus problemas, o meu sofrimento. Por isso que Krishna na Bhagavad Gita fala, né, que aquele que é sábio, que conhece realmente Krishna, esse se aproxima dele de uma forma pura. Mas os outros se aproximam, mas porque estão com problema, estão aflitos. E essas pessoas, Prabhupada fala, que se elas podem aproveitar o contato com a consciência de Krishna, o contato com os devotos, elas podem superar aquelas motivações materiais e assim chegar ao ponto de que o que move a sua vida é de fato o nosso desejo de dar prazer, de ver, de compartilhar. Porque quando a gente fala de dar felicidade a Krishna, você pode pensar que, mas e eu vou ficar sem nada? E sempre a gente faz esses cálculos assim, né? Deixa eu ver, eu vou dar e quanto é que eu vou receber? Mas não é, na verdade quando a gente lê os passatempos de Krishna, os devotos desfrutam mais do que Krishna. No final das contas, a gente termina desfrutando mais do que Krishna. Então isso mas o devoto, né, o praticante, precisa ter a compreensão, né, de que ele tem que ter uma atitude. Ele tem que ter uma atitude. E essa atitude, essa atitude de ter uma prática adequada, uma prática séria, conhecer o processo da consciência de Krishna. Essa consciência de Krishna, gente, não vai cair ou vai se manifestar por acaso. Não é assim. Consciência, né? Tudo bem, a gente está resgatando nossa consciência original. Né? Mas o processo de conscientização exige um esforço nosso. E claro, Krishna, em contrapartida, ele mesmo diz, eu vou dar a compreensão, eu vou me revelar proporcionalmente. Mas você tem que ter uma atitude. Como é que eu vou saber se você gosta de mim, né? Se você não faz nada para demonstrar isso? Krishna quer uma relação. Né? Então, como eu já disse muitas vezes, Krishna não quer ninguém do lado dele insatisfeito. Ah, Krishna, eu pensei que você era diferente, mas pô, não dá, eu acho que eu quero outra coisa. Não é assim que funciona. Né? Então, como a gente estava falando, então, mesmo os semideuses, né, não têm esse acesso direto. Né? Então, por isso, Prabhupada fala, não tem jeitinho brasileiro. É pureza. Então, esse processo da consciência de Krishna é processo
de purificação da nossa existência. Purificação. Esse é o processo. A alma, por natureza, é pura, como a água que cai da chuva. Vamos considerar assim, né? Caiu no chão, se misturou com as coisas do chão. A alma desceu, encoberta por essas coberturas materiais, vai adquirir concepção material, conceitos materiais, ideias materiais, né? E se confundir com todas essas ideias e esquecer a sua vida. Agora, que é água pura, vai ter que filtrar a água, passar por um processo de purificação da água. Agora, a nossa consciência, como o Prabhupada falou no verso anterior, a nossa consciência precisa ser purificada desses conceitos. Cheto Darpanam Bhajanam. Todo o processo é isso. Então, não vamos mais acumular ilusão. Não é, Bichala? Porque viver nesse mundo é acumular ilusão. Se não tem uma prática, se não tem iluminação, você aceita mentira como verdade. Mas quem conhece a verdade não vai se iludir mais. Esse é o processo. Então, tudo bem, estamos começando o processo, eu sei que é difícil, tem muitas coisas, mas vamos ter cautela para não acumular mais ilusão, para não se iludir mais com tantas coisas desse mundo material. E vamos em direção a Krishna, vamos dar nossos passos seriamente em direção a Krishna, conhecer Krishna, ter consciência de Krishna. E poder, ao abandonar esse corpo, ter esse bhava, esse estado de emoção, esse estado de consciência espiritual purificado. Se não for nessa vida, pelo menos a gente já deu passos sérios nesse sentido, né? A gente pode continuar na próxima vida e a gente vai, né? Pode ser que a gente não consiga nessa vida. Tem muitas pessoas que já conhecem, já com uma certa idade, não vai ter muito tempo, porque precisa de tempo. Precisa de tempo. Porque pode ser que, né, um filho de devoto já nasce assim puro e tal, né? E aí não tem muito mais o que fazer, já está quase puro, né? Não vai ter muito trabalho. Mas, em geral, não é assim. Em geral, a gente tem muita coisa dentro do coração para trabalhar. E a gente percebe isso, né, na agitação da nossa mente. Quanto mais a mente é agitada, mais contaminação. O Pata está quase puro já, porque ele não tem agitação mental. Você vê que ele, pelo próprio semblante dele, que ele não. Então, quanto mais agitação mental, mais contaminação. E agitação significa desejos, confusões, tudo isso. Porque não tem paz. Uma pessoa, para ter paz, ela precisa estar purificada. Essa é a verdadeira paz. Purificação. E aí a gente pode se absorver, entrar, né, com nossa mente nesse mundo transcendental e ficar lá, sem precisar sair. Mas tem algumas pessoas que ficam chamando, ô fulano, vamos lá. Ou os desejos, as coisas desse mundo ficam chamando a gente, né, Prabhu? E a gente tem que voltar. Então, por que a gente não fica lá? Bom, às vezes a gente tem obrigações aqui, obviamente, né? Mas é isso, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Já está quase na hora, 5 minutos, não sei se o pessoal da internet. Ninguém tem pergunta, todo mundo entendeu. Mas Maharaja não tem que ser desse jeito, é tão difícil assim, Maharaja. Hein, Adriano? Mas não é fácil demais, não é não? É fácil. É fácil. Prabhupada fala que é fácil. Olha só,
Né? A gente acorda cedinho. Coisa maravilhosa. Agora não consegue acordar cedo porque dorme tarde. Aí fica difícil. É só dormir cedo que acorda cedo, tranquilamente, saudável. Não é não, Adriano? É sim. E como é que está sendo a experiência da japa de manhã cedo? Bem interessante, assim, mais intenso, né? É. Uma rotina E como é que fica o dia? mais produtivo. Agora, vai dormir tarde, assistindo um filme, sei lá, um bocado de coisa. Ou então vendo política. Aí já vai dormir, difícil de dormir. Aí acorda no outro dia, de que hora? O sol já nasceu, e a menina chorando, não sei o quê, tanta coisa acontecendo. Meu filho, isso é impossível, não é nem difícil, é impossível. Desiste, todo mundo desiste. Como a gente vê, não sei quantos devotos já desistiram do processo. Claro. Claro. Agora, durma cedo. Lendo um passatempo de Krishna. Comendo um pouquinho, né? Se comendo um pouquinho. Aí dorme. Lê um passatempo de Krishna, adormece. Acorda bem cedinho de manhã. Vê como a japa vai ser fácil. E veja como a sua vida vai mudar. Muda. Completamente. E fica fácil. Fica fácil seguir os princípios. Fica fácil, porque vem muito entusiasmo. Em vida. 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 Agora, os hábitos completamente contrários à vida espiritual, gente, é impossível. Os nossos hábitos devem ser organizados de forma a favorecer a nossa prática. E aí já vê como é fácil. Porque Krishna vai corresponder, Krishna vai dando. Mas quando a gente negligencia, aí Maya abraça a gente com todo o carinho. A ilusão, esse mundo. Abraça a gente. E depois dá umas palmadas, né? Abraça assim, a gente fica ali. Então, uma vida. Aí a gente fica preso, né, num círculo que não consegue sair. Desejos, eu não consigo, isso, aquele peso, aquela coisa. Difícil. Mas quem experimenta, né, não é segredo, porque não é nem um segredo, né? Vai dormir cedo. Não inventa de nada, não vai ver Facebook, não vai ver nada de noite. Vai dormir. Se você pode, se você tem essa chance, porque às vezes não pode. Tem filho, tem filha, pequeno, né, que chora. Meu Deus do céu. É uma... Agora tem gente que não tem nada. É pátraca, um desocupado da vida. Vai se preocupar com o quê? Vai arranjar problema? Tem gente que arranja sarna para se coçar. Já ouviram falar disso? O cara não tem nada. Tá, olha, mas cadê uma sarnazinha? Deixa eu ver. Aí vai colocando para se coçar. Pelo amor de Deus. Os devotos estão agradecendo o programa da Japa. Estão comentando que tem mudado o comportamento, acorda mais cedo, transforma paixão em bondade. Isso é um resultado. A gente é fácil. Se torna fácil. O difícil é parar com esses maus hábitos. Se torna fácil. Mas tem que se disciplinar. Tem que dar esse primeiro passo. Né? E não arranjar a sarna para se coçar. Porque